Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E terminou neste domingo a rodada de abertura da fase semifinal do Campeonato Alagoano. Depois da vitória do CRB diante do Penedense no estádio Rei Pelé no último sábado, nesse domingo, Asa e CSA se enfrentaram no estádio Coraci da Mata Fonseca, na cidade de Arapiraca. E o time do Asa venceu pelo placar de 1-0. Gol marcado aos 22 minutos da primeira etapa. Você acompanha, inclusive, a partir de agora, o gol da equipe do Alvinegro. Marcado pelo zagueiro Zulu, que vem se destacando também nesta temporada como um grande jogador defensivo e aparecendo também lá no cabeceio. Ele recebeu a bola ali do lado direito de ataque da equipe do Asa, bola lá dentro da área da equipe azulina, ele subiu, desviou a bola no fundo da rede, Asa vence pelo placar de 1-0, levando a vantagem para a partida de volta, que acontece no próximo sábado às 4 da tarde no estádio Rei Pelé. A equipe do Asa, lógico, joga pela vitória, pelo empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. CSA, portanto, precisa vencer por 2 gols de diferença para poder então ficar com a vaga na final da competição, ou então vencer por um gol de diferença e levar a decisão e vencer nas penalidades. A equipe do CSA teve algumas diferenças em relação à última partida. Por exemplo, na lateral direita, hoje quem atuou não foi o Cedric, e sim o Rafinha. No setor de meio de campo, a equipe do CSA teve o Brian como homem centralizador, o homem de criatividade, mas não teve de imediato o jogador Álvaro, que entrou no decorrer do segundo tempo, acabou sentindo a coxa e mesmo no segundo tempo acabou sendo substituído, passando a ser dúvida para a partida da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil diante do Boa Vista, lá em Saquarema, como também para o jogo de volta diante do Asa no próximo sábado aqui em Maceió. Terá que fazer um exame para saber então o grau da lesão. O fato é que o CSA não conseguiu envolver o seu adversário. Goleiro do Asa fez algumas defesas, mas muito pouco daquilo que o CSA sempre se propõe a fazer. O Asa abriu o placar e antes já podia ter aberto o placar também em cobrança de escanteios. Pelo menos 2 grandes defesas o goleiro Jael Orgime da equipe do CSA teve que fazer. O Asa sempre muito competente, principalmente na sua linha defensiva. Teve tranquilidade, teve equilíbrio, fez o gol, soube segurar o placar, criando poucas oportunidades para ampliar o resultado da partida, mas também sem sofrer. Agora joga contra a equipe do CSA na capital alagoana, buscando mais uma vez chegar na grande finalíssima do campeonato. Após a partida, quem falou com a imprensa foi o técnico do CSA e fez uma avaliação dessa derrota. É a segunda vez consecutiva que o CSA perde no campeonato alagoano e a equipe azulina também chega a 4 jogos sem vencer na competição estadual. Eu acredito que nós fizemos até um bom jogo, né? Lógico que o detalhe do jogo que fez a diferença no placar, né? Eles tiveram uma repetição que o Jorge fez, uma defesa novamente de uma bola parada. E aí quando a bola foi mexida lá, nós demoramos a balançar um pouco. Eles foram eficientes, principalmente com o Zulu atacando o espaço que tinha um intervalo e fez o gol. Mas nós tivemos várias oportunidades, principalmente no começo do jogo, às vezes uma precipitação ou outra que faz parte do jogo, porque os atletas estão dentro do campo e eles têm que tomar decisão, eles são movidos a isso. Mas a gente já sabia que a semifinal seria dessa forma, né? Nesses momentos cruciais, o que faz a diferença é a questão do detalhe. E o adversário ele foi feliz nessa questão. No segundo tempo insistimos, tivemos outras oportunidades, né? O Vinícius também foi feliz em algumas intervenções, mas o jogo ainda está aberto, né? Essa vaga ainda está aberta, nós temos força de jogando em casa, nós vamos continuar acreditando muito porque nós temos essas condições. Igor, no intervalo você trouxe 2 jogadores que em tese tem uma criação melhor, Álvaro, Camacho, pensam um pouco ali na faixa central, um jogo que foi truncado. Na sua avaliação no segundo tempo, você conseguiu agradar o que você esperava? O que faltou para o CSA, quem sabe, definir melhor a jogada? Nós não fomos felizes no último ponto finalizar. Nós jogamos na quinta-feira, o Camacho 6 meses parado. É natural, ele não ia suportar o jogo e a gente sabia que a gente poderia usar ele numa faixa uma minutagem onde ele daria uma resposta muito melhor. Né? A gente já sabia disso, então nós usamos ele no segundo tempo. Dentro da nossa programação já ia ser feito isso. Né? E o Álvaro, depois eu tive que tirar o Álvaro. Por quê? Porque o Álvaro sentiu uma pequena dor na posterior. Então você vê que já está sinalizando há muito tempo
que nós estamos nessa rotina aí com sequência. Esse jogo de quinta-feira ele pesava muito numa situação de semifinal, porque nós jogamos quinta-feira à noite, sábado, ou no domingo, nós já estamos dentro do campo de novo, nós colocamos risco essa situação de perder algum jogador ou outro. Então, nós começamos muito bem o jogo. Tivemos uma situação de sair 2-1, nos precipitamos às vezes de finalizar antes, tivemos outra situação do Cachoeira sair numa outra situação. Então, ou seja, nós começamos dentro da nossa ideia e estratégia, ou seja, nós começamos a empurrar o adversário para trás. O adversário ele foi feliz numa bola parada, que é o detalhe do jogo que faz toda a diferença. Eles foram felizes, conseguiram o resultado, mas também nós estamos vivos nessa condição do segundo jogo em casa. Ô Igor, Copa do Brasil, quarta-feira e o retorno para Maceió, porque já tem uma outra decisão, sabe? É verdade. Decisão na quarta, e condiciona a parte financeira importante para o clube. Decisão no sábado, né? É o nosso calendário, infelizmente, dessa forma. Às vezes a gente fica cobrando a alta performance de um atleta, mas ele também tem que ser racional nesse momento para entender que é quase impossível, humanamente falando, dos atletas toda hora entregando a tua alta performance dentro de um campo onde hoje o jogo é muito intenso, o jogo é muito rápido. Se pegar o GPS deles, eles aproximam muito de 11 km, de 12 km, e aí você, nessa diferença de intervalo muito baixa, é quase impossível. Nós colocamos eles sempre em risco, e aí vai acontecendo vários problemas como a gente aconteceu hoje. Ô Igor, faltou mais calma naquele início de jogo, onde o CSA, de certa forma, teve mais volume de jogo, teve chance para abrir o marcador, não conseguiu. Faltou um pouquinho mais de calma para a equipe? Não. Eu acredito que é a tomada de decisão final, que às vezes vai ser assertiva e talvez não, né? Faltou um pouquinho mais de capricho no momento final. Calma quando a bola pega fogo no pé, quando a bola não anda, você não consegue criar nada, ninguém dá opção de passe. Aí sim, mas da forma que as coisas conduziram, principalmente no contexto, a gente sabe que faltou só questão de detalhe, principalmente no último terço. Você teve todas as opções hoje, né? Para colocar o time em campo, você escolheu esse sistema de jogo, as mudanças que foram feitas, foram testadas todas essas situações do jogo, Igor? Foram testadas. Eu nunca faço nada que não é testado, isso pode ter certeza absoluta. Eu nunca chego a expor os atletas numa questão que nós nunca trabalhamos, até porque a responsabilidade de colocá-los em campo ela é minha. Então, se eu penso num jogo de desenvolvimento, talvez nós não tivemos tanta repetição de treino que condiciona o quê? Condiciona você trazer entrosamento, mas nós fizemos um grande jogo na quinta-feira. Nós começamos muito bem o jogo hoje. E aí a confiança ela foi perdendo de acordo com que o adversário estava com vantagem numa bola parada, né? O Jorge, depois disso, não fez nenhuma defesa. Qual defesa que o Jorge não fez? Se a gente trazer reflexão dentro do jogo, não fez nenhuma defesa importante. Se não foi a intervenção que ele fez da mesma bola parada que condicionou o escanteio, onde eles foram felizes e mexeram a bola para condicionar o gol. Depois disso, nós conduzimos o jogo. O que faz a tomada de decisão final de classificação são os detalhes. Hoje o adversário foi muito feliz nessa questão do detalhe, de aproveitar uma vantagem de um jogo aéreo para poder fazer o gol. Eles estão em vantagem, mas eles também sabem que o nosso time é muito forte jogando em casa, que nós temos condições e nós vamos brigar muito para que isso aconteça. Igor, me fala dessa volta do Betão e como titular, né? O que você achou da performance? Vai ajudar nesses próximos jogos? Betão foi muito bem no jogo, muito bem no jogo. Betão é um dos melhores construtores que a gente tem, se falando na organização ofensiva, sempre a bola sai do pé dele, ele consegue nos condicionar para jogar um pouco mais à frente, né? É um jogador mais leve, é um jogador rápido, e essa dupla ali, ela também combina bem, Betão e Anderson, porque ele deixa o Anderson um pouco mais posicional dentro da posição, e ele é um cara que consegue fazer coberturas, né? Então acredito que ele fez um bom jogo. A preocupação que eu tinha era a questão do Thiago, até porque a possibilidade de sequência de treino dele foi muito menor. E é uma recuperação muscular. Do Betão foi trauma, né? Do Betão foi trauma. Então o Thiago já entrou, já começou a sentir como que é o contexto do jogo. Ele é importante para nós nesse contexto, tanto ele quanto o Bahia. Nós somos vivos. Lógico que o adversário hoje tem a vantagem de jogar por um resultado igual, né? Mas hoje nós estamos vivos. Nós vamos pensar para quarta-feira e sábado. Nós vamos entregar tudo que nós precisamos para conseguir reverter essa situação. Tá aí então o técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O CSA que já viaja nesta segunda-feira, divididas em 3 blocos para ir até a cidade do Rio de Janeiro. Na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, fará sua estreia na Copa do Brasil, jogando diante do Boa Vista. Precisa
conquistar a vitória para poder avançar de fase, seja no tempo normal ou nas penalidades máximas. Já a equipe do Asa, quem fala é o técnico o Raniel Ribeiro, de como se comportou a sua equipe dentro de campo e dessa vitória importante na primeira partida da semifinal. Balanço positivo devido à vantagem que nós criamos, né? O CSA é uma equipe de muita qualidade, muito bem trabalhado pelo Igor. Haja vista que tiveram um bom domínio a nível de posse de bola, que nos condicionou a ter uma certa dificuldade. Dificuldade essa que nós é esperado devido à qualidade, devido ao trabalho que tem do outro lado, mas não esperava devido a estar nos nossos domínios, poderíamos ter feito um jogo mais sólido como deveríamos. Mas aproveitamos a oportunidade que surgiu e fizemos o gol. E esse gol gera uma vantagem muito boa para nós. Mas somos sabedores que não tem nada definido, tem mais 90. Fazer com que essa vantagem seja realmente benéfica para nós lá no Rei Pelé e que possamos, se Deus quiser, passar para a final, que é o nosso objetivo. Mas a gente também tem que enaltecer a entrega dos meus jogadores. Meus jogadores, eles se entregaram, eles viveram a decisão. A decisão nem sempre você vai jogar como você vinha jogando, a nível como estou cobrando aqui deles mesmo, a nível de ter um controle, mas tiveram muita intensidade na hora de marcar, principalmente, muita concentração. Haja vista que conseguimos evitar todas as oportunidades que foram criadas pelo CSA. Tá aí então o técnico do Asa também falando no canal Orlando Batista Esportes. O Asa na próxima quarta-feira joga em casa pela Copa do Brasil, enfrenta 9h30 da noite no Quaraci da Mata Fonseca a equipe do Atlético Goianiense pela primeira fase da Copa do Brasil. Logicamente que buscando também avançar, porque significa dizer dinheiro também nos cofres. Para a próxima partida, pelo Campeonato Alagoano, o Asa virá à capital alagoana no próximo sábado. Joga no estádio Rei Pelé, diante da equipe do CSA. Lembrando que pela segunda rodada da fase semifinal, a equipe do CRB joga no próximo domingo, às 4 da tarde, desta vez na cidade de Penedo, no estado de Alfredo Lee, diante da equipe do Penedense. Pela vitória de 2-0, o CRB construiu uma vantagem maior que o Asa. Pode perder por 1 gol de diferença. Se perder por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O CRB, portanto, joga pela vitória, pelo empate, pela derrota por 1 gol de diferença. Resta ao Penedense, para chegar à finalíssima da competição, vencer no tempo normal por 2 gols de diferença e derrotar o CRB também nos pênaltis. Ou então vencer a partida no tempo normal por 3 gols de diferença. Deixar para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Ela não sai sem deixar o teu like, fazer o teu comentário e compartilhar o link com outras pessoas. Se não é inscrito, faz a tua inscrição no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.